Este é o segundo Encontro Nacional dos Estudantes do ProUni, programa do governo federal que existe desde 2004 e já ajudou mais de 1 milhão de brasileiros com bolsas de estudos. Antes de começar, os universitários estavam bem animados. Esta estudante veio de Manaus para participar do congresso, que começou no dia 13 e vai até o dia 17, reunindo jovens de todas as partes do país. Agitando a galera e bem otimista, Maria das Neves acredita na melhoria da educação no nosso país. Qual que é o objetivo de você mesmo que veio tão longe para cá? Qual que é o intuito? A luta em defesa da educação, de uma educação de qualidade, ela perpassa o Brasil inteiro. E a união dos estudantes universitários brasileiros que fazem da Uni uma entidade forte de luta e continua de norte a sul desse país, fazendo com que os indígenas, os negros, os pobres, todos aqueles menos favorecidos tenham acesso à universidade. Para a Uni, um Brasil forte e soberano é um Brasil que valorize a educação, que invista mais nesse setor que é estratégico para que o Brasil continue se desenvolvendo. Portanto, para nós que defendemos a União Nacional dos Estudantes e de norte a sul do país, colocamos estudantes nas ruas, entendemos que esse congresso é fundamental para afirmar: nós, estudantes amazonenses brasileiros de todos os cantos do país, querem 10% do PIB para a educação, querem 50% do pré-sal para a educação e um plano nacional de desenvolvimento que possa contemplar todas as regiões do país, garantindo não apenas o acesso, mas sobretudo a permanência desses estudantes na universidade. Nós não temos dúvida que é fortalecendo a educação que nós vamos garantir o futuro de milhares de jovens brasileiros e fazer do Brasil uma nação mais forte, soberana e desenvolvida. Mas agora você realmente acredita que isso os estudantes podem ainda conseguir? Em toda a história do Brasil, a Uni e os estudantes brasileiros jogaram um papel fundamental. Seja no Fora Collor, na campanha pelo Petróleo é Nosso, no combate a uma dura ditadura militar, eles conseguiram mudar o rumo do país. Então, na história, nós já mostramos que podemos. Agora, nós vivemos um novo momento, e o momento de continuar disputando os rumos do Brasil. Isso se dá nas ruas, fazendo muita mobilização, e de norte a sul desse país, a Uni faz isso. Hoje, em Goiânia, nós teremos uma grande passeata para afirmar as pautas que aqui nós viemos defender. Mais investimentos para a educação. Portanto, nós continuamos nas ruas, nas lutas, entendendo que a juventude, que sempre mudou a história do país para o bem, poderá continuar jogando esse papel e com muita força. O ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, teve presença marcada. Mas antes mesmo de dar início ao evento, os estudantes chamavam por seu nome. Assim que Lula entrou, o agito foi grande. O presidente da União Nacional dos Estudantes, Augusto Chagas, falou da importância do evento. Segundo ele, o objetivo é debater o Plano Nacional de Educação e solicitar mais investimento para este setor. A Uni tem se dedicado muito à pauta da educação. Nós achamos que mesmo com melhoras dos últimos anos, ainda tem muito para melhorar na educação brasileira. Tem um número, que é o fato dos jovens com mais de 18 anos de idade, a mais da metade deles já ter abandonado a escola. Esse é um número que impressiona, que mostra que a educação brasileira precisa ainda melhorar muito. E para ela melhorar muito, o Brasil precisa investir muito mais do que investe hoje na sua educação. É por isso que nós temos, desde que o pré-sal foi descoberto, insistido na tese de que metade desses recursos, a maioria desses recursos, devem ser destinados à educação. Essa foi uma batalha que nós conduzimos nos últimos 2 anos, chegamos a aprovar no Congresso Nacional, o ex-presidente Lula vetou, mas nós não nos contentamos com esse veto, continuamos brigando por isso. É uma das emendas que nós apresentamos ao Plano Nacional de Educação e uma das formas que nós temos defendido de que é possível atingir os 10% do PIB para a educação. Nós temos lutado para que o ProUni possa ser complementado. Nós temos uma certeza de que não adianta apenas garantir o acesso de vagas à maioria da nossa juventude para resolver o problema
de democratizar o ensino superior. Você precisa garantir vagas gratuitas nas universidades públicas e privadas, mas você precisa também de políticas de assistência estudantil. Esse é o principal problema hoje, na nossa opinião. Políticas nacionais e consistentes que possam ajudar os estudantes a permanecer na universidade. Por isso temos lutado muito em relação à política de transporte. No Rio de Janeiro acabamos de obter uma vitória, que é o meio passe estudantil para estudantes cotistas e do ProUni, e também já apresentamos essa proposta na Câmara dos Vereadores de São Paulo. Continuaremos a lutar por isso em todo o Brasil e por políticas estruturantes de assistência estudantil. A UNE sempre contou com apoio público para realizar suas atividades. A UNE, em 1979, ela se reorganizou num congresso em Salvador, que foi todo pago pelo Antônio Carlos Magalhães. Isso em nada nunca alterou a opinião que a UNE tinha em relação ao ACM. Isso sempre aconteceu ao longo da história da UNE. Pelo contrário, nós achamos corretos, como no caso aqui de Goiânia, a Prefeitura Municipal, o Governo do Estado e o Governo Federal estarem ajudando os estudantes a realizarem a sua atividade. Governos, inclusive, que são de campos políticos antagônicos, que demonstram a pluralidade pela qual a UNE constrói as suas relações. Isso em nada pauta a nossa opinião política. O dia de hoje, ele é, de certa maneira, a materialização da política da UNE. Ele fala ainda da presença do ex-presidente. O Lula foi convidado porque é o ex-presidente da República, é uma figura que a gente tem uma relação histórica que não começou na ocasião em que ele foi eleito presidente, começou já no final da década de 70, quando a UNE era reorganizada, quando ele ainda era uma liderança sindical, que foi conduzida essa relação durante os anos em que ele foi presidente da República. A UNE reconhece e defende, inclusive, uma política que teve a ver com uma opção do Lula, que foi ser presidente da República dialogando com a sociedade. Nós não achamos isso errado, nós achamos pelo contrário. Achamos que é papel de todo governante eleito cumprir o compromisso de escutar a sociedade organizada. Essa foi uma postura que o Lula teve durante o período que foi presidente da República, e nós resolvemos, na ocasião, em realizar um encontro do ProUni, uma política que foi construída, conquistada durante o seu governo, de convidá-lo para que possa fazer esse diálogo com os estudantes. Lula descontraiu os participantes. Eu vi a hora de falar perto do microfone outra vez. Estava com saudade desse bichinho aqui, estava pensando há quanto tempo eu não faço um discursinho. Muito otimista, ele falou sobre a criação da Bolsa do ProUni. Eu lembro quando nós criamos o ProUni, o que eles diziam? Esse tal de Lula, oferecendo bolsa para pobre, vai nivelar o ensino por baixo. Como se a questão social me disse a competência e inteligência da pessoa.